Isso não é interessante, mas a Michelle não seria. A gente já fala do Lula, viu, família? A gente já vai pro Lula. Mas a Michelle não seria a família Bolsonaro entregando um capital político para alguém que pode só abandonar o barco? Porque a Michelle Bolsonaro ela não é filha do, ela é a esposa do Bolsonaro, né? Uhum. Ela carrega o nome Bolsonaro porque ela se casou com ele. Ela pode, vamos dizer que o Flávio derreta tanto a ponto de ter que colocar a Michelle, que já teve bolsonarista, inclusive com mensagens vazadas, acho que do Paulo Bilinski, dizendo que preferia que ganhe o Lula, então. Então tem um problema ali de Michelle Bolsonaro, mas vamos dizer que se escolha e ela ganha e ela desembarca. Imagina isso. Cara, eu acho que é isso. Todos os membros da família Bolsonaro têm certeza, incluindo o Jair. Todos têm certeza disso. Eu acho que o Jair já percebeu o que tá rolando. Porque rolou uma coisa muito feia com ele. Ó, eu sou adversário político do Jair Bolsonaro. Mas eu sou adversário de frente. Eu falo, sou seu adversário. Eu acho que é o correto a se fazer na vida. Uhum. Não gosto de você, Igor. Não gosto de você, Igor. Pronto. E agora, o Jair foi sendo traído por pessoas que estavam, vamos dizer, nos aspectos mais íntimos da vida dele. Não que ele não tenha feito isso com outras pessoas. Fez isso com o Bebiano, ele fez isso com o Santos Cruz, com aquela Sarah Winter. Um monte de gente que ele larga. Ele usa a pessoa e descarta como se a pessoa fosse... Né? Não vou usar um exemplo nojento, mas assim, ele usa como se fosse uma embalagem de um chocolate. Ele come o chocolate e joga fora. Então ele tá pagando um preço disso com as pessoas no entorno, né, no universo mais íntimo dele. E isso está acontecendo com a Michelle. A Michelle passou a desautorizar o que ele e os filhos decidiam em vários lugares. No Ceará aconteceu isso. A Michelle passou a atuar junto com o Nicolas e com, sei lá, Silas Malafaia. Ela é uma operadora política que tem um projeto próprio. E ela, acho que se seduziu pela fama, e ela começou a operar para além do interesse familiar, que inclui os filhos. O Jair, no fim do dia, é um homem primitivo. Ele é um homem muito simples. Nessa simplicidade dele, entre a mulher e a prole, ele vai ficar com a prole. Especialmente que a prole, homem dele, ele é um homem simples. Ele vai pensar, meus filhos homens aqui. Ele é um homem tradicional, rústico, tradicional nesse sentido. E eu nem o recrimino nisso. É uma característica de um homem tradicional. Nesse ponto, ele vai ficar com os filhos e não com ela. E nesse ponto ele já deve ter percebido o que aconteceu. Ele tá com ela ainda, tal, mas ele percebeu, os filhos claramente perceberam. Os filhos não gostam da Michelle, e é por isso que eu acho muito difícil, não impossível, mas muito difícil, substituírem o Flávio pela Michelle. Porque seria uma candidatura de alguém que não é um Bolsonaro, com, vamos dizer, muita raiva dos bolsonaristas, e que seria entendida como uma candidatura que foi um golpe interno no Flávio. Hoje, o Eduardo e o Flávio não é que eles estão juntos, assim. O Eduardo quis ser ele o próprio candidato a presidente quando ele foi para os Estados Unidos. Deu tudo errado, pelo amor de Deus, o cara comemorando que o Brasil estava sendo taxado. Mas, no fim, você junta os irmãos contra ela. Então, é bem claro. Você percebe que o Jair tem uma filha com ela. Ela não é colocada como parte da família. Você não vai ver foto do Eduardo, do Carlos, com, essa aqui é a nossa irmã. Claramente tem uma separação dessa nova família. E do ponto de vista político, eles não confiam. Então é um grupo que tá muito rachado. Sabe, parece aquele... Já viu? Tipo Game of Thrones. Sabe que a briga palaciana tá tão num nível que a rainha briga com o rei, os príncipes estão se matando. Eles estão nesse Game of Thrones horrível deles. Eles são, basicamente assim, a coroa real e a casa real, eles estão permanentemente em crise. E, cara, quando você tem uma família em crise, ela vai ser tomada por outros. Então, quem tá fazendo isso? O Nicolas. O Nicolas tá tentando tomar o bolsonarismo pelas beiradas. Outras pessoas tentaram. O Zema e o Caiado adotaram a seguinte técnica. Isso vai desmoronar. Então, eu vou ficar aqui puxando o saco, porque se cair a casa, tô eu aqui. Galera, eu sou teu amigo, hein? Eu tava aqui o tempo todo. E eu tô avisando assim, galera, isso aqui era uma farsa o tempo todo. Que tal a gente fazer a coisa séria, igual a gente fez no impeachment da Dilma? É esse o caminho. Eu tô avisando, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém, tô avisando que isso aqui ia dar ruim o tempo todo, tô avisando esse eleitor. Vocês fizeram uma escolha errada com os Bolsonaro e agora vocês estão pagando por isso. E o eleitor está percebendo. Eu não vi até agora uma unidade de eleitor empolgado do Flávio. O cara na rua, aqui é Flávio, o Flávio tem um plano. Ele sabe que não. As pessoas amavam o Jair. O eleitor do Jair amava ele. E... Igor, assim, eu tô no chapeuzinho análises renais, né? Não no chapeuzinho Renan candidato. O Flávio, quando as pessoas votaram no Jair Bolsonaro em 2018,
muita gente, né, da imprensa votou no ódio, discurso de ódio, o ódio das redes. Não era ódio das redes, as pessoas estavam muito otimistas sobre o Jair. Elas achavam que o Jair ia mudar. As pessoas fizeram um voto baseado numa emoção boa no Jair. E este é um ponto que ninguém leva em consideração. Eu concordo, eu acho que sim, é até difícil discordar disso, mas também teve uma parcela interessante de antipetismo, não teve? Teve, mas assim, eles pegaram o eleitor do antipetismo, é que o lance todo é o seguinte, o eleitor antipetista... O cara que votou por antipetismo, ele simpatizou ainda por cima. É mais do que isso, eu vou dar um exemplo. Tá. Eu sou um antipetista por natureza. Tá. Em 1989, eu fui com meu pai no final do Brasileirão, ver o São Paulo e Vasco. Você é vascaíno? Eu sou Mengão. Ah, você é Mengão, então tá tudo bem. Tá. Porque a gente é do União do Punho Cruzado, né? Pois bem, o São Paulo perdeu pro Vasco, gol do Sorato na final, e eu fui lá, como hoje um sofredor que é um São Paulino, fui assistir o meu time perder. E o Lula tava lá, fui torcer pro Vasco. Aí meu pai mostrou o Lula, eu xinguei o Lula, mandei o Lula tomar naquele lugar, que eu já, né, enfim. Então minha família sempre foi antipetista. O antipetista nunca teve um candidato antipetista pra votar. Tipo, esse aqui é o meu cara. A gente votava porque a gente tinha medo do PT. Ah, o Fernando Henrique foi um bom presidente. Mas as pessoas vão falar, que é FHC. Nunca existiu isso. Quando vem os anos 2000, aí você tinha que votar assim. Aécio, Alckmin, Serra. Quando o MBL surge, e acho que esse é o grande mérito nosso, a gente falou, cara, você tá cansado de perder. Você tá cansado de ver o Lula ganhar e roubar e nada acontecer, escândalo de mensalão, petrolão. Cara, vamos derrubar esses caras. Vamos parar de perder. Mas vamos derrubar na regra do jogo, vamos fazer as maiores manifestações. E aí esse eleitor começou a ter lava-jato, manifestação. Então esse eleitor que ele tinha uma coisa política negativa, de negação ao PT, ele começou a ficar, vencendo, 2, otimista. Pô, vamos tirar esses ladrões, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai porrar. Pô, vamos lá. Então a galera entrou numa vibe otimista. Quando você fica muito otimista, o que acontece? Em tudo na vida, você fica meio otário também. Você abre suas defesas, porque você tá otimista, e alguém pode te levar a erro. Essa pessoa, quem foi o candidato que pintou nesse processo quando ele tava otimista, foi o Bolsonaro. A pessoa identificou o Bolsonaro como... Pô, ele é que nem eu, ele quer matar os vagabundos, ele não é ladrão, ele tá apontando o dedo pros corruptos, ele é carismático, ele faz arminha. Eu acho que a construção desse cara também... Porque assim, quando a gente tá falando de um ponto em 2018, né? É claro que tem uma construção que vem antes, tem todos os escândalos, é a história que você estava contando. E o Bolsonaro, ele vem construindo uma reputação que essa, pra mim, é a maior mistério, é uma reputação de mito. Ali, a partir de 2016 pra frente, eu lembro, cara, sabe por que eu lembro? Porque eu tinha um canal de videogame antes, eu fazia vídeo de Mario Maker, sabe qual é? Mas de vez em quando eu fazia uns vlogs. Sim. E aí, teve um dia que os caras estavam indo nos meus vídeos lá, que eu não falava muito de política, mas não falava de política, os caras iam falar de Bolsonaro, de mito, não sei o quê. 2016. Isso. E eu vi as coisas que estavam acontecendo no mundo, né? E eu fiz um vlog pra falar, porra, mito? Calma aí, cara. O cara tá aí há mó tempão, deputado, ele não é exatamente o outsider, tá ligado? O que eu quero dizer é, lá em 2016 ele tava já construindo uma reputação de mito, e em 2018 ele sei lá, contou com a circunstância, né, de não ter o Lula, por exemplo, pra disputar, e levou. Sim, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E a construção do mito... pensa assim, o nome mito estava sendo usado não na política brasileira, mas o Rogério Ceni, ele tinha sido chamado de mito. E aí tinha na iconografia da internet essa coisa de chamar os outros de mito. Então era o mito Ceni. Esse foi um dos primeiros caras grandes a ter o nome mito. Ah, ele é um mito. Eu lembro que eu fiz uma pré-campanha para deputado estadual, não, uma campanha para deputado estadual do Paulo Batista, que era chamado de mito também pelas pessoas. E o Bolsonaro também era chamado de mito. Esse lance do mito era uma coisa de internet, de não quer futebol. Dizer que é um... Não, é que ele era um meme legal. Era legal você trollar na internet com o Bolsonaro. Era legal você gravar via. Você tu diria que o Bolsonaro era o 6'7" da época? Ele era. Ele foi. Por isso que, repara assim, quem estava na tua live, está fazendo o live de Mário, você não era uma senhora de 60 anos, que é o público do Bolsonaro agora. Era um garoto. O garoto, ele começa a campanha. Todo o fenômeno de política ou de meme começa com, em geral, homens jovens. Existem os memes de esquerda, os memes de, sei lá, memes gays. Existe um universo próprio.
O grande meme da internet, entretanto, ele envolve muito futebol, game, zoeira, e ele é mais à direita. Esse meme, Bolsonaro surge nesse seio como meme. E aí ele cresce como meme. E aí as pessoas não souberam separar o que era o meme do que era o homem real. O Bolsonaro era um político falho, com vários problemas, beleza. Mas não, ele é um mito. Não, vai ser demais. E aí ele era um homem muito falho. E as pessoas queriam acreditar que ele era o mito. Então as pessoas votaram no mito porque elas estavam muito otimistas. O Bolsonaro vai pra eleição, ele ganha a eleição. Ele tem um evento que é um evento quase profético, o negócio da facada, sobreviver à facada. E aí as pessoas acharam que aquilo era quase simbolicamente falando, um rito de passagem. Ele toma uma facada e ele se torna outra coisa. E aí ele ganha a eleição, só que quem conhecia o Bolsonaro sabe sim que o Bolsonaro é um homem muito simples, não entende nada do que tá fazendo, tem seus problemas de corrupção e não sabe nada como resolver os problemas do Brasil. Ele só sabia falar os chavões. Cara, ele vira presidente e foi aquilo que a gente viu. Então, assim, quando você vota num meme, você tem as consequências de votar num meme. Mas as pessoas votaram num meme porque elas estavam otimistas. E era um sentimento bom que elas tinham com relação ao Bolsonaro. Pois bem, hoje não existe esse sentimento bom com o Flávio. Hoje as pessoas justificam a votação no Flávio, dizendo ele tem chance contra o Lula. É só isso. Ele tá na frente na pesquisa, o que vira quase uma profecia autorrealizável na cabeça deles. Se eu ficar falando que ele tá na frente da pesquisa, ele vai ficar na frente da pesquisa, e aí ele pode ficar na frente da pesquisa, e aí eu justifico que ele tá na frente da pesquisa. O lance é alguém avisar, cara, ele perde do Lula. Tudo desmorona. Não existe o Nicolas, que seria o grande porta-voz deles ali. Ontem ele fez um discurso muito ruim defendendo o Flávio, avisando assim, olha lá, o Flávio é o único que tem chance de ganhar do Lula, então temos que ir no Flávio. É bem ruim mesmo, esse argumento é bem ruim mesmo. É tipo, cara aí, não é que ele não fez merda. Não é que ele não tá envolvido. É que, porra, tem que tirar o Lula, né? Exato, meu irmão. Quando você tá nessa, você volta lá pra quando era, sei lá, o Alckmin concorrendo contra o Lula, que tipo, eu sei, é o Alckmin, pô, ele não é o Lula, cara, vamos lá de Alckmin e jogo que segue. Sabe, você não tá com aquela energia. E o que acontece quando vai assim? Você perde, porque o PT, não nessa eleição, mas o PT costuma ter uma militância